Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre o sábado. E nós temos ouvido falar biblicamente que sábado é dia de descanso. Mas vamos entender que descanso é esse. Será que é ficar deitado na rede, deitado na cama? Porque quando nós estamos deitados em algum lugar, mas o nosso espírito não está descansando no Senhor, a nossa mente está trabalhando, o tempo todo está trabalhando. Então vamos entender o que significa sábado é o dia de descanso. Aqueles que conhecem e estudam a Bíblia sabem que há muitas controvérsias com relação a essa interpretação do dia de sábado. O sábado físico é um dia de descanso e adoração observado pelos judeus, por exemplo, e por alguns grupos de cristãos. Esses judeus, geralmente ortodoxos, eles interpretam o dia de sábado, ou seja, o sétimo dia da semana, fisicamente falando, como aquele dia que não deve haver qualquer trabalho físico. E deve ser dedicado este dia apenas à adoração e ao estudo da palavra. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Diminuir um pouco o som, que está muito alto. Então, os judeus ortodoxos, que existem muitos ainda lá em Israel, que são mais radicais, eles interpretam, inclusive, que se eles apertarem o botão de um elevador, significa que eles estão fazendo algum trabalho físico. Veja que radicalismo. E, portanto, nem isso eles são capazes de fazer. Dia de sábado em Israel é um dia onde a cidade toda fica deserta. Porque todos aqueles que creem na antiga aliança desta forma, interpretam o sábado desta forma, eles não saem para fazer absolutamente. Se dirigirem, eles estão fazendo um trabalho. Se apertar o botão do elevador, estão fazendo um trabalho. Então, é um radicalismo excessivo. Agora, quando nós vamos a Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, quando nós vemos a formação de toda a terra, de todo o universo, nós lemos que Deus criou todas as coisas e nós vemos que a cada dia de criação algo novo foi revelado. E é dito também que quando Deus se determinou a criar a terra, uma nova terra, ela estava sem forma e vazia. Ela estava em trevas, totalmente caótica. Mas Deus foi tomando cada dia e foi dando forma a esta terra, que estava disforme, que estava em trevas. Porque depois ele queria criar o homem para colocar neste paraíso abençoado e santificado por ele, para que ele cuidasse de toda a terra. Por isso devemos cuidar muito bem do nosso planeta, do nosso jardim em casa, né? De toda a sua criação. Devemos ter muito cuidado, devemos ter essa consciência. Como Deus a cada dia criou algo novo, como ele dizia, mas foi muito bom ter feito isso. Então, em Gênesis 1, de 1 a 3, abra sua Bíblia, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. No hebraico, nós lemos, ela se tornou sem forma e vazia. Então, ela estava no estado antes de luz, de uma forma definida, mas ela se tornou. E havia trevas sobre a face do abismo, não havia qualquer luz sobre a terra. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mesmo naquela terra disforme e vazia. Então Deus começou a sua criação e disse: haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus criou foi a luz, pelo poder da sua palavra. Não foi a luz natural, não foi a luz física que nós vemos hoje,
no universo. Foi o poder da sua palavra criou a luz que vem do seu espírito, diante daquele abismo que ele estava sobrevoando, que ele estava olhando e imaginando como seria essa nova criação. Então, no primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele fez expansão entre as águas e criou os céus, o firmamento. No terceiro dia, ele separou a porção seca, que ele chamou de terra, e criou os mares. No quarto dia, ele criou o sol, a lua, ou seja, os luminares para iluminar a terra. Então aí nós temos a prova de que só no quarto dia que foi criado o sol, mas desde o primeiro dia havia uma luz, era a luz de Deus. No quinto dia ele criou os répteis de alma vivente, as aves, os animais marinhos. No sexto dia ele criou as feras do campo e toda espécie de animal. E criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e deu ao homem todo o poder sobre aquela obra criada. Ele deu ao homem todo o poder sobre os animais e ordenou que todos se multiplicassem para que aquela vida sobre a terra fosse mantida. E então, no sétimo dia, que é o sábado, a Bíblia diz que ele descansou. Ele concluiu o seu trabalho, ele concluiu a sua obra, o seu projeto. Então, ele descansou. Não é assim que nós fazemos? Quando nós concluímos um trabalho, nós dizemos, está feito este trabalho, está concluído, agora eu vou descansar. Então, o sétimo dia, dentro do calendário semanal, sabemos que é o dia de sábado. Domingo é o primeiro dia. E nós vemos que a cada coisa criada, Deus sempre dizia que era bom. E viu Deus que era bom. Está em Gênesis 1, verso 10. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, ele descansou de toda a sua obra que tinha feito. E então Deus abençoou aquela obra. No dia de sábado ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Então nós vemos que aí estão as origens dos céus e da terra, quando foram criados. E neste dia de sábado, que ele descansou, o dia de descanso, ele abençoou e santificou. Então nós vemos aí uma correlação entre o sábado e a bênção de Deus, entre o sábado e a santificação. Então, quando nós vamos à antiga aliança, para entendermos este dia de sábado diante da nação judaica, nós sabemos que os judeus chamam o dia de sábado como o Shabat. É um dia sagrado para eles. E esse dia tem início às 18 horas de sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. Porque assim Deus criou todas as coisas dentro deste calendário horário. 18 horas do dia e o dia findava 18 horas do dia seguinte. Então, para os judeus, como já dissemos, é um dia de descanso. Eles não fazem qualquer trabalho. E eles se dedicam à oração e ao estudo da Torá. Estamos falando aqui mais sobre os judeus ortodoxos. Eles usam este dia de descanso para se desconectar do mundo e se conectar de uma forma mais intensa com Deus. Então, nós nem podemos dizer que eles estão fazendo um mau uso do dia de sábado, né? Mas será que Deus quer que só um dia na semana nós tenhamos essa postura? É esse entendimento que nós vamos buscar. Eu estava lendo que essas atividades de trabalho que são proibidas no Shabat, no dia de sábado judeu, elas estão descritas em um livro deles chamado Talmud, e eles definem 39 ações básicas que são proibidas deles fazerem. Então veja que o extremismo é uma coisa que nós precisamos ter cuidado, porque o extremismo não é
uma coisa boa. Deus não é extremista. A Bíblia diz que ele tem o espírito moderado. Se você quiser ler um pouco sobre o sábado na Antiga Aliança, você pode buscar em Êxodo 20, de 8 a 11, Êxodo 31, de 13 a 17, Ezequiel 20, de 12 e versículo 20, Isaías 56, de 1 a 7 e Marcos 2, verso 17. Se você buscar esses versículos, você vai ter um cenário mais amplo do que nós estamos falando. Então, essa palavra hebraica, Shabat, ela significa cessar, significa parar. Podemos dizer, então, associar isso a um descanso, ou a um período de descanso. E é interessante que, quando, nos tempos de hoje, os trabalhadores entram em greve, em hebraico, a palavra greve tem a mesma raiz hebraica do Shabat. Por quê? Porque há uma cessação, uma parada do trabalho. Então, a origem é a mesma. Veja que coisa interessante, né? Quando nós vamos às origens das coisas. Então, Deus abençoou o sétimo dia, que é o sábado, santificou este dia, porque ele viu que tudo já tinha sido feito. Tudo já tinha sido criado e abençoado e santificado, então ele foi descansar. É a mesma coisa você como pai, você como mãe, quando você vê seu filho progredindo, que a sua obra como pais está sendo vista, está sendo concluída na vida do seu filho, o que é que você faz? Você relaxa, você descansa, você dá graças a Deus, não é isso? Então, dando prosseguimento neste entendimento que nós estamos começando, esse entendimento pelo entendimento judaico do sábado, vamos então a Ezequiel 20, verso 12. Vamos ler o que é que Ezequiel, um profeta do Senhor, lá da Antiga Aliança, o que é que ele fala. O Senhor falou aí, através do seu profeta Ezequiel, e diz: e também lhes dei os meus sábados, falando com relação ao seu povo, para que servissem de sinal entre mim e eles. O que é que Deus está dizendo aí? Ele deu o dia de sábado ao seu povo para que eles permanecessem ligados a ele, conectados a ele, nessa aliança com ele. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, esta aliança que nós temos com o Senhor traz a nossa santificação. Mas o povo profanou grandemente os meus sábados, Deus falando. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor do deserto para os consumir. Em Isaías 56, de 1 a 7, o Senhor também fala. Isaías, um profeta do Senhor, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Então, ande nos estatutos de Deus. Procure sua santificação a cada dia, para você ser livre do juízo que já está caindo sobre a terra. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, que se guarda de profanar, que não profana o sábado, que não profana os seus caminhos, os caminhos que Deus traçou através da caminhada de Jesus para nos trazer a santificação. E bem-aventurado aquele que guarda a sua mão de fazer algum mal. Então nós vemos aí, desde a Antiga Aliança, que o sábado está ligado à santificação do povo. Vemos também, quando nós vamos aos 10 mandamentos que foram dados a Moisés lá no Monte Sinai por Deus, que
Guardar o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. E em Êxodo 20, você pode ler de 8 a 11, nós lemos: lembra-te o dia de sábado para o santificar. O Senhor está nos lembrando que o dia de sábado é dia de santificação. Por isso os judeus separavam esse dia para se dedicar à oração, ao estudo da Torá. Mas na nova aliança tem um significado muito mais amplo, que nós vamos entender aqui. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Então veja que ele está chamando a família para se reunirem, buscando a Deus, para serem santificados neste momento de conexão do homem com o Senhor. Então nós vemos que o sábado, no nível espiritual, ele está sempre relacionado com a nossa santificação. E não necessariamente ele está relacionado a nós deixarmos de fazer o nosso trabalho físico, porque Jesus curou o dia de sábado e foi muito condenado pelos fariseus. Temos muitas passagens no Novo Testamento, quando Jesus estabeleceu a nova aliança, porque na antiga aliança o sábado era um dia físico, que os judeus respeitavam, mas na nova aliança Jesus ampliou essas leis que foram dadas a Moisés. E o sábado também foi ampliado, tanto que Jesus curou no sábado, Jesus expeliu demônios no sábado, Jesus derramou sua misericórdia sobre os necessitados no sábado, porque o sábado para ele era um sábado de comunhão com Deus, que deveria se converter em todos os dias da nossa caminhada, e não simplesmente um dia físico, onde nós deixaríamos de trabalhar fisicamente. Então você pode buscar na passagem, ou no Novo Testamento, que é a nova aliança, muitas passagens, vou citar algumas aqui, onde nós vemos que no Novo Testamento está dito pelo apóstolo Paulo nas suas cartas e outras passagens também bíblicas, o sábado sempre relacionado com a nossa santificação. Essa nossa caminhada está nos levando à santificação, mas precisamos ter o nosso sábado todos os dias diante do Senhor, buscando a sua presença, criando essa intimidade, esse relacionamento. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Não deixe de abrir sua Bíblia e de meditar nessas passagens. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você se mate de trabalhar de domingo a sexta, e no sábado você deixe de fazer qualquer trabalho físico. É que todos os dias você faça a vontade de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses. Todos os dias temos que buscar esta santificação através de uma comunhão, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é a sua vida, em santificação e em honra. Não na paixão da concupiscência do pecado, ou seja, não use o seu vaso, a sua vida, nas paixões da concupiscência do pecado, como fazem os gentios. Mas use a sua vida, o seu vaso, para ser cada dia mais
purificada e santificada através dessa presença de Jesus em nós, de Cristo em nós, para que possamos também contribuir para que a obra que o Senhor está fazendo na vida do outro, aqueles que estão ao seu redor, seu marido, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho, se você tem uma vida de honra, uma vida santificada, você vai contribuir para que aquela outra pessoa também tenha esta obra de Deus concluída na sua vida. E no verso 7 nós lemos: porque não nos chamou Deus para a imundícia, Deus não nos chamou para o pecado, mas Ele nos chamou para a santificação. Em Hebreus 12, 14 nós lemos: segui a paz com todos. A paz é muito importante para a nossa caminhada aqui na terra. Evite contendas, evite conflitos. Se afaste quando a pessoa está com espírito de contendas. Segui a paz com todos, não somente com os seus amigos, com todos. E segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos 1, 3 e 4, nós lemos acerca do seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, a descendência carnal humana, mas que foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então nós vemos aí o poder do Espírito relacionado à santificação. Você terá mais poder através do Espírito Santo se sua vida está a cada dia sendo mais santificada. Em Romanos 6, 22, nós lemos: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, vemos aí a santificação ligada com um vínculo com a vida eterna. Timóteo 2,15: salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, Jesus disse que era Senhor do sábado. Ele diz em Marcos 2, 27 e 28, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele está dizendo: eu sou Senhor de tudo, eu sou Senhor da sua vida. Você já declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor? Ele é Senhor do sábado. Através desse caminho que Ele abriu, você vai entrar nesta santificação. Você vai começar este processo de santificação para poder ver a Deus. Então, nós temos também as duas passagens aqui, Marcos 3, de 1 a 7, Marcos 2, verso 8, que você deve ler, meditar e refletir. E em Marcos 2,8 nós lemos: porque o Filho do Homem, que é Jesus, até do sábado Ele é Senhor. Você está entendendo a amplitude que Jesus deu ao dia de sábado? Então não fique preso à antiga aliança. Você não tem que se matar de trabalhar de segunda a sexta e descansar no sábado, não. Mesmo que você esteja separando esse sábado para orar, para ter comunhão com o Senhor. A cada dia você precisa buscar esta comunhão. A cada dia você precisa buscar esta santificação para deixar de fazer as suas obras da carne, para deixar de fazer o seu trabalho carnal e fazer tudo conforme a vontade do Pai. Era assim que Jesus andou, foi assim que Jesus andou aqui na terra. Ele tinha muito trabalho aqui na terra, muito trabalho de caminhar por toda a Judéia, Samaria, Galileia, pregando o Evangelho e libertando um e curando o outro e ressuscitando aquele que estava morto. Mas ele separava a cada dia um momento para ter comunhão do Pai e receber dele as instruções para saber de que forma ele iria fazer o trabalho daquele dia. Então, esta é a visão que eu quero passar para você sobre o dia de sábado, o dia de descanso. Porque quando nós estamos atribulados,
aflitos, angustiados, mas nós enxergamos que Jesus é o nosso descanso. Nós entramos neste sábado do descanso. Nós descansamos nele. E nós recebemos as instruções para saber como dirigir a nossa vida a cada dia, segundo a vontade do Pai. Reflita nesta mensagem. Não ouça uma vez só, não. Ouça várias vezes. Busque refletir nessas passagens que nós colocamos aqui. E que você seja abençoado com esse descanso divino. E você deixe de fazer suas obras carnais. Não deixe de trabalhar, não. Deus não gosta de gente preguiçosa, não. Continue trabalhando, mas dirija todo o seu trabalho segundo a vontade do Pai e segundo a direção do Pai. Busque a Deus, peça a sabedoria que Ele vai lhe dar. Isso está registrado no livro de Tiago. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua fidelidade. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Você vai tocar na vida de muitos. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!